Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É com essa grande verdade que nós abrimos essa celebração em adoração ao nosso Deus. E meus irmãos, tudo pode passar, mas a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. E essa é uma grande esperança para o nosso coração. E nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que está nos assistindo aí pela internet, que o Senhor, que o Espírito Santo possa tocar o seu coração aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, enfim, aonde você estiver, que o Espírito Santo do Senhor toque e abençoe a sua vida nesse momento, em nome de Jesus. E obedecendo, ao decreto municipal, nós estamos na nossa reunião online, e que Deus fale poderosamente ao nosso coração em tudo que for acontecer nessa celebração, nesse culto. A palavra de Deus, em Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E que realmente nós possamos buscar essa sabedoria vinda do alto, essa sabedoria vinda do trono de Deus para as nossas vidas. E que nós possamos cada dia mais também conhecermos o nosso Senhor Jesus, que é o mistério de Deus para as nossas vidas, e que nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. E que nós estejamos firmes também e unidos em amor, meus irmãos, nesse tempo tão difícil que nós temos vivido, que nós possamos, em nome de Jesus, termos os nossos corações firmes no Senhor, que na nossa mente, que no nosso coração, haja sempre adoração, haja sempre palavras de louvor ao nosso Senhor, e não vamos murmurar em tempo algum, mas é tempo de dobrarmos nossos joelhos, clamarmos ao Senhor, pelas suas misericórdias, na nossa vida, na nossa nação, no nosso mundo. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos mais uma vez o nosso coração na Tua presença, reconhecemos mais uma vez a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, colocamos o nosso coração humildemente na Tua presença, ó Pai, clamando pelas Tuas misericórdias nas nossas vidas, na vida da nossa cidade, ó Deus, do nosso país, do mundo, ó Deus, que tem enfrentado, ó Deus, esses momentos tão difíceis de pandemia, tantas incertezas, ó Pai, nos corações de muitos, quantas pessoas têm sido, ó Pai, aprisionadas, ó Pai, nos seus próprios medos, mas nós queremos declarar que a nossa confiança está no Senhor, está na palavra do Senhor, como nós lemos no início, que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela é a nossa regra, ó Pai, de fé e de prática, e nós queremos colocar em prática nesses dias, ó Pai, a palavra do Senhor nas nossas vidas. Fale ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, através da Tua palavra, porque ela é a verdade absoluta para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dEle com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Salmos 95, 1 e 2, esse é um convite para você e para mim, nessa celebração, para honrarmos e louvarmos o nome do Senhor, e nós vamos fazer isso agora, com todo o nosso entendimento, com o nosso ministério de louvor.
Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. 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 Aleluia. Louvemos ao Senhor, porque o seu nome é santo. Na abertura do nosso culto, o seminarista Júlio nos levou, orou, leu a palavra de Deus, reafirmando a verdadeira palavra, que é a palavra de Deus. Você crê na palavra do Senhor?
Você crê que a única verdade é a palavra do Senhor? Nela está escrito que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Apesar dos pesares, apesar dos ventos contrários, apesar da doença, apesar das faltas que nós passamos, das lutas que nós passamos, Deus é bom. Eu quero desafiar você e também a mim a crer que Deus é bom o tempo todo, embora muitas vezes questionemos essa bondade de Deus. Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida e sempre trazer à nossa memória que Ele é bom, que Ele é misericordioso e que de geração em geração Ele vai continuar sendo o mesmo, porque Ele foi no começo, Ele é hoje e será eternamente o nosso Deus. Eu quero convidar você a cantar essa canção nova junto conosco, exaltando a bondade do Senhor. Deus é bom. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre.
te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Glórias a Deus. Nós somos o povo do Senhor. Aleluia. O povo do Senhor que se alegra em todo o tempo, porque a misericórdia do Senhor permanece para sempre. Nós somos um povo diferente, que consegue celebrar, consegue louvar ao Senhor, consegue trazer a esperança, porque a palavra de Deus é verdadeira em nossa vida. E também o amor de Deus nunca, 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 nunca falha. Nós temos um Deus amoroso que cuida de nós, que ensina-nos a contar os nossos dias, que transforma a nossa tristeza em alegria, que traz a nós a esperança de que Ele está sempre conosco. Muitas vezes nós duvidamos, muitas vezes nós queremos desistir, mas o Espírito Santo vem em nosso coração, dá aquela chacoalhada e diz assim: eu estou com você em todo o tempo. Eu estou com você para cuidar de você. E eu quero que você leve isso para o seu coração. Você que nos ouve agora através da internet, através do YouTube, do Facebook, do WhatsApp. Você creia que esse Deus que nos ampara, esse Deus que é desde a eternidade à eternidade, Ele está com você em todo o tempo. E o amor de Deus foi sacrificial. Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E Ele ressuscitou, está vivo, está em nós, vivendo em nós a cada dia. Porque o amor de Deus nunca falha. Leve isso para você e que você possa cantar isso agora conosco, exaltando o nome do Senhor e dizendo para Ele: Senhor, eu sei que o seu amor nunca falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és mesmo para sempre. Teu amor
Aleluia. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não falha. Esse é o nosso Deus, um Deus todo-poderoso. E a palavra dele nos diz assim em Atos 20:35. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Meus irmãos, agora vocês terão a oportunidade de adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas. Estarão aparecendo aí no vídeo as contas que você pode fazer o seu depósito, a sua transferência. Que esse Deus Todo-Poderoso possa abençoar os seus celeiros, a sua casa, abençoar a sua vida em todo o tempo, em nome de Jesus. E enquanto seremos ministrados por mais um cântico pelo grupo de louvor, que você possa adorar ao Senhor nesse momento, efetuando o seu dízimo e a sua oferta através das contas que estão aparecendo no seu vídeo. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, acerta
Aleluia. Nós vamos orar com a Jaque agora, agradecendo os nossos dízimos e ofertas. Deus, nós te damos graças. Nós te damos graças por quem tu és. Te damos graças porque a tua misericórdia dura para sempre. Te damos graças pela tua provisão. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem provido o trabalho, o nosso sustento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Abençoa a mão daqueles que vão administrar esse dinheiro, Senhor, que seja para honrar e glorificar o teu santo nome, que seja para a propagação do teu evangelho e que seja para suprir a necessidade daqueles que menos têm do que muitos de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, aleluia. Antes de nós passarmos a palavra ao pastor Jefferson, que vai ministrar os nossos corações, temos alguns avisos importantes e que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque a gente pode confundir, né? Como nós estamos vivendo esse momento de pandemia, a liderança da igreja, juntamente com os pastores, eles decidiram que os cultos aos domingos, das 17 e 19 horas, eles serão online. Portanto, não será presencial. Os cultos aos domingos, às 17 e às 19 horas, serão online. Somente a EBD será presencial, porém, com o limite máximo de 50 pessoas. Então, estejam atentos a essas informações, por favor. E também os nossos cultos de quarta-feira também serão online, não serão presenciais. E esta semana, particularmente, nós teremos a nossa semana de oração. Então começa a partir de amanhã, segunda-feira, e vai até sexta-feira, das 19h30 às 20h30 horas, de segunda a sexta, via Zoom. Né? A Ana mais o Francisco estão à frente da intercessão. Esse ano eles vão disponibilizar os links para todos os ministérios, para que você possa acompanhar e participar desta semana de oração. Irmãos, precisamos muito de estarmos unidos como igreja em oração. Então, meu desafio para você, que você separe, se você não puder participar todos os dias, mas separe pelo menos um dia dessa semana, das 19h30 às 20h30, via Zoom, para estarmos orando juntos como igreja, em nome de Jesus. Creio que esses são os avisos mais importantes e que Deus fale ao nosso coração nesse momento, através da ministração da palavra do Senhor com o pastor Jefferson. Graça e paz, irmãos. Que Deus continue abençoando cada um dos queridos irmãos, abençoando a sua casa, abençoando a sua vida, a sua família, e que Deus esteja sempre com a sua poderosa mão de graça e misericórdia em seu lar. Eu gostaria de pedir, por gentileza, que você pegasse a sua Bíblia nesse momento e que possamos ler a palavra do Senhor juntos.
Pegue a sua Bíblia nesse momento e, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Faremos essa leitura juntos, do versículo 7 ao versículo 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, do versículo 7 ao versículo 15. A palavra do Senhor, ela nos diz: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e aos que se esforçam, se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche os seus olhos nesse momento, fale com o Senhor. Peça para que o Senhor ministre a palavra dele em nosso coração, nesse momento. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ministra aos nossos corações. Queremos te pedir, Senhor, nesse momento, que o Espírito Santo do Senhor possa acalmar o nosso coração, que possamos nesse momento estar atentos à tua voz, por meio da tua palavra. Ministra a tua palavra, Senhor, em nossos corações nesse momento, para que possamos ser edificados, confrontados na tua palavra, visando unicamente, Senhor, a tua honra, a tua glória e o teu louvor para todos sempre. Amém. Quantas dúvidas? Abre ou fecha a escola? Abre ou fecha o comércio? Faz ou não faz lockdown? A dúvida é a incerteza, ou no que se refere ao incerto, ou a imprecisão, a indecisão sobre a verdade de um fato. Jane Oshima é esposa e mãe de 4 filhas. Ela serviu como missionária por 17 anos. E ela reside hoje nos Estados Unidos, em Colorado, onde ela e o seu marido, eles servem na igreja Pioneers International. E eles plantam uma igreja lá, chamada Redemption Parker. Jane Oshima, em seu artigo intitulado Jesus é sempre maior que a sua fé, ela descreveu então uma ilustração para realmente tratar contra as dúvidas e as incertezas do dia a dia. Jane Oshima, então, ela disse: em um voo do Japão para Taiwan, estava no banheiro com a minha filha de 4 anos de idade, quando então começou uma turbulência. Sem aviso, fomos então derrubadas.
ao chão. Batemos então na porta trancada com tanta força que aquela porta ela abriu. Fomos então chacoalhadas de um lado para o outro, devido à corrente de ar, com tanta força, que pareceu então uma eternidade. Finalmente a turbulência ela diminuiu. Voltamos então para os nossos lugares. E eu notei que as pequeninas, as minhas filhas, então, eles acharam ali que aquela turbulência era uma diversão. Eu estava odiando voar, embora voei dezenas de vezes desde então. A cada dia, luto contra as dúvidas. Quando a turbulência surge, agarro a mão do meu marido com tanta força, a ponto de, como se eu pudesse manter o avião voando. A minha fé em aviões, ela é fraca. Sim, ela é fraca. Entretanto, a fé do meu marido e das minhas filhas são fortes. Não se preocupam nem com a condição do tempo, não se preocupam com a condição do voo, não se preocupam com a condição do avião, porque eles se sentem seguros. Quando começa a turbulência, todos eles gritam: isto é incrível! Mesmo que eu lute contra as dúvidas, incertezas, e eles não, chegamos ao mesmo lugar. Como é o avião e não a minha fé que me transporta, do mesmo modo na salvação, como é nos méritos de Cristo e não pela minha força, como lidar com as incertezas? O Evangelho segundo Mateus, ele foi escrito entre 60 a 70 depois de Cristo, para então inspirar os cristãos a promover o reino de Deus. E este evangelho ele foi dirigido originalmente para a igreja de Antioquia, onde haviam ali judeus e gentios, para que a palavra do Senhor pudesse ser propagada. Mateus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3, você pode observar na sua Bíblia, descreve aqui então uma dúvida, descreve então uma incerteza de João Batista, quando ele ouviu do ministério e da conduta de Jesus, enquanto ele estava preso na fortaleza de Maquero, lá no leste do Mar Morto. João Batista, então, ele foi preso por ter repreendido o rei Herodes de Antipas, por ter se casado, então, com Herodias, a mulher de seu meio-irmão, Filipe. João Batista, ele não podia falar pessoalmente com Jesus a respeito do seu questionamento, porque ele estava preso. Entretanto, ele enviou os seus discípulos a ir ao encontro de Jesus, expressando então a angústia da sua alma, onde ele estava naquele momento preso naquela fortaleza. O verso 3, Mateus capítulo 11, versículo 3, diz: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Talvez João Batista, ele estivesse aqui, ficando um pouco impaciente, ou ele estivesse então se questionando, ele estava se questionando se Jesus realmente ele era o Messias. Este era o ponto. O versículo 4 e o versículo 5, Jesus, ele lembrou João Batista a respeito das predições proféticas, em que Isaías capítulo 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me curar quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. É como se Jesus ele estivesse dizendo para João Batista: você se lembra dessa profecia? Isso foi predito acerca do Messias,
e hoje ela está se cumprindo. Mesmo João Batista preso, ele ouviu essa notícia por meio dos seus discípulos, dessa maravilhosa notícia a respeito dos milagres operados por Jesus. João Batista, ele sabia pelo Antigo Testamento que o Messias ele viria. E ele só viria operando então milagres. Então Jesus ele provou por palavras e ações que ele era realmente o Cristo, enviado por Deus no versículo 5. E no versículo 6, Jesus ele concluiu este momento e dizendo: bem-aventurado é aquele que não achar motivo em mim de tropeço. As turbulências da vida, meus irmãos, elas não podem abalar os fundamentos da nossa fé. Nas incertezas, João Batista ele buscou Jesus para resolver os seus conflitos. Esta porção de Mateus nos ensina o que fazer diante das incertezas. Jesus ele nos chama sabiamente para colocar a nossa fé nele e então permanecermos firmes no Senhor. Observe comigo, meus irmãos, por gentileza, o versículo 7. A palavra de Deus nos diz: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. João Batista, com frequência, meus irmãos, ele testemunhava de Jesus. Com frequência, João Batista, em sua caminhada no deserto, ele compartilhava de Jesus, do que viria, do Messias. E agora nesse texto, Jesus, ele testemunha, ele então dignifica a respeito de João Batista. Jesus aqui, ele corrige, meus irmãos, a conclusão errônea, errada, que o povo ele estava tendo a respeito de João Batista. Em virtude da pergunta ou do questionamento que João Batista fizera anteriormente, se Jesus era de fato o Messias. E o que Jesus então ele disse ao povo a respeito dessa situação? Que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Um caniço, provavelmente, meus irmãos, refere-se à família das gramíneas encontradas em abundância ao longo do Jordão. Ou seja, era uma família de plantas agitadas pelo vento no Jordão. E Jesus ele disse ao povo: vocês acham que João Batista ele é comparado a essas plantas agitadas pelo vento? Você acha que João Batista ele era leviano, instável, volúvel, sem compromisso? É isso que vocês estão achando? Ele não era um caniço agitado pelo vento. E ele também não se curvava diante das adversidades. Às vezes, meus irmãos, pensamos diante da crise, às vezes pensamos que pessoas em crise, não passamos pelos seus problemas e situações, e muitas vezes dizemos na crise: fulano é fraco demais. Beltrana é muito fraca. Não passamos pelos seus problemas e muitas vezes dizemos de forma errada essa afirmação. E Jesus aqui no texto, ele está dizendo exatamente sobre isso. É errado, meus irmãos, nós formarmos uma opinião sobre uma pessoa sem levar em conta a sua vida inteira, ou seja, o passado e o presente.
E no caso de João Batista, a multidão ela devia refletir o impacto que ele causara anteriormente, em seu aparecimento no deserto. Mateus capítulo 3, versículo 1 a 5. No deserto da Judéia, João Batista, ele anunciava o Messias que viria. Ele dizia ao povo: arrependei-vos. João Batista, então, ele não era como esta planta agitada. Jesus, ele considerava João Batista, porque ele anunciava o reino, e ele preparava a chegada do Messias. É como se Jesus dissesse ao povo: o que levou vocês a levarem aí a essa conclusão? O que levou vocês a fazerem esse trajeto da Galileia ao deserto da Judéia? Em busca de um homem parecido como uma planta agitada pelo deserto, pelo vento? Com certeza não. João Batista, ele era um vigoroso carvalho. Ele era uma árvore plantada. João Batista, ele era firme. Jesus, ele toma como certo que a resposta à pergunta no versículo 7 é não. João Batista, ele preferiu a morte do que conviver com o pecado do rei Herodes Antipas. Então Jesus, ele continua no versículo 8, e ele diz: sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. A resposta é novamente negativa. O que saístes a ver no deserto? O que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? E Jesus, ele diz novamente, não. E ele então ele comprova, dizendo: os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. A expressão vestem roupas finas significa aquelas pessoas que facilmente bajulam os outros, aquelas pessoas que buscam o tempo inteiro trazer vantagens umas para as outras, aquelas pessoas que estão o tempo todo bajulando uma a outra. As pessoas a quem Jesus ele se dirige aqui no texto, sabia que João Batista ele não bajulava as pessoas. Sabia que João Batista ele era uma pessoa diferente. Em vez de bajular o rei Herodes Antipas, João Batista então ele confrontou com firmeza o pecado. Ele não vendeu a sua consciência para alcançar um favor do rei. Não, ele cumpriu fielmente o seu ministério. Ao tempo em que João Batista se achava em liberdade a pregar no deserto, ele se tornava então um herói popular. Mateus capítulo 3, do 1 ao 5. Contudo, meus irmãos, as opiniões quanto a João Batista mudaram. Os que antes elogiaram João Batista quanto à sua vida espiritual, quanto à sua dedicação no reino, agora as pessoas estão criticando João Batista. Por isso que Jesus ele vem, desaprova tal atitude da multidão e ele defende João Batista, pois João Batista ele era firme. Jonathan Edwards, ele foi um teólogo e filósofo americano, o qual ele defendia a respeito da teologia reformada. Jonathan Edwards, em seu livro Memórias de Jonathan Edwards, capítulo 6, ele disse: diante das dificuldades em que eu enfrentava, deram a ele então e aos seus colegas uma oportunidade de adquirirem uma reputação em comum. E diante disso, não apenas como instrutores e líderes dos jovens, mas a reputação como homens de firmeza inabalável. Jonathan Edwards, sim, ele tinha sua fé em Jesus.
Assim como João Batista. João Batista, ele era um homem comum, incomum e firme no Senhor. Irmãos, permaneçamos firmes no Senhor, apesar dos desafios que estamos enfrentando no dia a dia. Apesar desta pandemia, permaneçamos firmes em Cristo Jesus, crendo nele. Não nos curvemos diante das dificuldades. Assim como Jane Oshima, que mesmo não gostando de voar, ela permanecia ali, indo a cada voo, voando juntamente com a sua família. Do mesmo modo que possamos permanecer firmes com o Senhor Jesus, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Permaneça firme em Jesus. O que fazer, meus irmãos, diante das incertezas? Jesus, ele nos chama para sabiamente colocar a nossa fé nele e estejamos preparados para a sua obra. Observe comigo, por favor, o versículo 9. Olhe para a sua Bíblia, versículo 9. Mas para que saístes? Para ver um profeta. Observe que Jesus, ele responde a sua própria pergunta. E ele mostra a verdadeira avaliação de João Batista. Jesus, ele diz, sim, vos digo e muito mais que profeta. Porque João Batista, ele não só profetizava, mas João Batista, ele era o objeto da profecia. Ele foi o cumprimento da profecia. João Batista, em seu nascimento, foi um milagre. A sua vida foi um exemplo. O seu ministério e a obra de preparação para a chegada do Messias. E a sua morte também demonstrou coragem. A grandeza de João Batista não está pelo fato de dele fazer tudo isso. Apesar das suas imperfeições, João Batista, ele apontava para Jesus. O único foco de João Batista era anunciar Jesus. Então Jesus, ele continua e diz, no versículo 10, este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Malaquias capítulo 3, versículo 1, diz, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Esse texto aqui referencia João Batista como mensageiro, como o anunciador do reino, do rei. João Batista, ele preparou o coração do povo com o único objetivo, a fim da chegada do Messias. Daí Jesus, ele pôde se dizer no versículo 11, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ele fez o que um mensageiro deve fazer. João Batista, ele fez exatamente o que um anunciador deve fazer. Primeiro porque João Batista, ele anunciou a chegada do Messias, dirigindo a atenção do povo para Jesus. João capítulo 1, versículo 29, que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo, João Batista, ele enfatizou a necessidade de arrependimento, como o único caminho pelo qual o pecador ele pode entrar no reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. E por fim, João Batista também, ele
pôs em segundo plano. Em humildade de espírito, João Batista, ele disse: é preciso que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. E o texto então continua dizendo que Jesus, ele acrescenta a esta fala, dizendo: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Observe, meus irmãos, que a vinda de Jesus, ela marca uma linha divisória. O menor daquele reino é maior do que João Batista, pois João Batista, ele pertencia à era da promessa, a era da promessa que viria o Messias. O menor do reino, ele é maior, não por causa da qualidade, por causa da habilidade que vem a possuir, mas porque pertence ao tempo do cumprimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Jesus, ele não subestima a importância de João, não, mas ele coloca a perspectiva apropriada. Warren Wendell Wisby, ele foi um pastor norte-americano que nesta mesma linha de pensamento, ele falou a respeito de João Batista, dizendo como um arauto do rei, um anunciador do reino. E os cristãos de hoje são filhos do reino e amigos do rei. Glória a Deus por isso. João capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Observe, meus irmãos, que João Batista, ele foi usado tremendamente por Deus. Ele foi usado como instrumento de Deus para a preparação do caminho para a chegada do Messias. Ele preparou o coração do povo para a chegada do Rei Jesus, de modo que viesse as bênçãos, de modo que Jesus, ele pôde se referir a João Batista de uma forma favorável, porque João Batista, ele cumpriu o seu propósito. A vida de João Batista, meus irmãos, a respeito de Jesus ele deve crescer e eu devo diminuir. A morte rápida ou a morte súbita de uma pessoa no meio de sua carreira nos deixa então perplexos. E fazemos a seguinte pergunta: Deus, por quê? Deus não nos dá uma resposta direta, mas Ele determina o nosso tempo na terra. Deus, Ele tem o seu dia para cada um de nós. Deus, Ele determina o nosso tempo. Quando a nossa tarefa está cumprida, quando a nossa tarefa está completa aos olhos de Deus, Deus então, Ele nos chama para casa. Todavia, enquanto nós estivermos na terra, Ele quer que estejamos preparados para a sua obra, para que estejamos então preparados em anunciar o reino do Senhor. Cumpramos então o propósito pelo qual nós fomos chamados pelo Senhor, pela graça de Deus. Que possamos então responder corretamente ao que Deus tem feito em nossas vidas. E tenhamos também, meus irmãos, tempo de oração, tempo de meditação na palavra de Deus, a fim de estarmos cada vez mais preparados em responder ao Evangelho de Jesus. A palavra do Senhor que é viva e eficaz para as nossas vidas. Esteja preparado, ore e medite na palavra em tempos de incerteza. O que fazer, meus irmãos, diante das incertezas? Jesus, Ele nos chama para sabiamente colocar a nossa fé nele e enfrentarmos aos desafios da vida.
Meus irmãos, vejam novamente comigo, por gentileza, o versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Diante do Deus da providência, diante do Senhor soberano, o ministério de João Batista foi inaugurado, então, o reino. A pregação dele contribuiu para a preparação do caminho e para a chegada do Messias. Ele contribuiu então com o reino. E o reino, desde o primeiro aparecimento de João Batista até os dias de hoje, tem avançado debaixo da graça do Senhor. A expressão o reino dos céus é tomado por esforço. Na tradução, na Nova Versão Internacional, diz: o reino dos céus é tomado à força. Significa, meus irmãos, que o reino de Deus, ele vem com santo poder, que faz recuar as fronteiras das trevas. Desse modo, Jesus, ele estabeleceu o reino, e ele se referiu como cumprimento, como uma realidade presente. Você pode observar Mateus, capítulo 12, versículo 28, Lucas, capítulo 17, versículo 21, e João, capítulo 18, versículo 36. E nós observamos que muitos têm entrado no reino pela graça de Deus, não pelo seu esforço humano, físico. Não é pelas obras, mas sim pela graça, pelos méritos de Cristo consumado na cruz do Calvário. Continuando então a leitura, na Nova Versão Internacional diz: o reino dos céus é tomado à força, e os que se usam de força se apoderam dele. Ao passo que o reino de Deus avança, nós observamos também que existem ataques humanos contra o reino de Deus. A oposição, ela é real, ela acontece. E no texto nós podemos observar o aprisionamento de João Batista quanto o rei Herodes Antipas. Nós podemos também observar os ataques dos líderes judeus. E também podemos observar hoje perseguições diárias contra os cristãos, aqueles que querem se assemelhar a Jesus e vivê-lo. Perceba o versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O significado aqui é para delimitar o ponto histórico e da redenção, determinante que acarretou então com respeito à transformação, da perspectiva então do versículo 11 ao versículo 12. Depois que João Batista anunciado pelos profetas e pela lei, o reino então ele surgiu, e o Messias então ele veio. Desde o início do ministério de Jesus, o reino avança para a glória de Deus. Mesmo diante dessa pandemia, o reino do Senhor ele continua avançando, porque o Senhor é o Deus soberano, quem tem controle sobre todas as coisas. É Ele quem direciona todas as coisas para a sua glória. E o reino continua avançando, mesmo nós, dentro das nossas casas, onde nós podemos então ministrar uns aos outros dentro de casa, onde nós também podemos ministrar dentro da nossa família, onde nós podemos ministrar também para os nossos amigos. Mas como? Utilizando as mídias sociais, utilizando as diferentes plataformas de videochamadas. O reino do Senhor, ele avança para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. O texto então ele continua dizendo: e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. João Batista era o profetizado Elias. Isso localiza o seu lugar e a sua função na história da redenção. Jesus ele sabia
que se o povo estivesse disposto a aceitar João Batista, a história seria diferente. Havia então ali a esperança para aqueles em Cristo Jesus. Jesus então ele acrescenta e conclui esse texto dizendo, versículo 15: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus ele reconhece o quão difícil era para aquele povo aprender dele, em especial antes da cruz e da sua ressurreição. Ouça, meu querido ouvinte, ouça a mensagem de salvação como uma recompensa da graça divina, como uma recompensa de Deus para arrependimento e fé em Cristo Jesus. E em Jesus, sim, em Jesus encontramos paz e alegria, mesmo diante das adversidades do dia a dia. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Clive Staples Lewis, comumente referido como C.S. Lewis, ele foi um professor universitário, escritor, um crítico literário e também um teólogo irlandês. Em seu livro intitulado Cristianismo Puro e Simples, Lewis ele disse: não tenho direito de falar sobre os vislumbres do paraíso, mas me parece que é como perguntar qual das lâminas de uma tesoura é mais importante. O esforço moral sério é a única coisa que pode nos conduzir ao ponto de jogar a toalha e desistir de tudo. A fé em Cristo é a única coisa que pode nos salvar do desespero da vida. Nesse ponto e dessa fé, é inevitável que surjam então as boas ações. Temos andado por fé. Glória a Deus por isso. E a Escritura Sagrada, então, ela nos exorta para isso. O justo viverá pela fé. E uma vez alcançados pela graça de Deus, é muito importante que lembremos que o reino dele não é deste mundo, mas está entre nós. Somos chamados por Deus para compartilhar de Jesus em todo tempo, em toda circunstância, em toda situação. Para as pessoas que estão em nossa volta, bem como para as pessoas que estão nas mídias sociais, ou bem como para as pessoas que estão diretamente agora em contato conosco pelas plataformas de videochamadas. Assim, que possamos reagir diante das notícias que nos cercam, que possamos enfrentar os desafios da vida, compreendendo que nós precisamos nos apegar em Jesus, colocando a nossa fé unicamente nele. Seremos parte do reino como João Batista e outros, crendo que Jesus é o Messias. Pela fé em Jesus, reaja diante das notícias. Jane Oshman lidava com as dúvidas. Ela lidava também com as incertezas ao entrar dentro de um avião. E ainda hoje ela continua lidando então com as dúvidas e incertezas, usando o avião, mesmo agarrando a mão do seu marido, ela entra no voo e continua a voar como um avião, como seu meio de transporte. Mesmo diante das turbulências que pode enfrentar em um voo, ela não para de usar esse meio de transporte. E você,
Como tem lidado diante das turbulências da vida? E você que está me ouvindo e vendo, como você tem enfrentado as notícias diariamente que nos cercam, que chegam aos nossos ouvidos? Como tem encarado os desafios atuais? Compreendamos, meus queridos irmãos, que nas incertezas, em primeiro lugar, permaneçamos firmes em Cristo Jesus, colocando a nossa fé nele e crendo em sua ação soberana. Em segundo lugar, estejamos preparados para a obra de Deus, assim orando e meditando na palavra, compartilhando então do Senhor com os nossos amigos, compartilhando com o Senhor em oração e na palavra, sendo edificado por Deus. E por fim, enfrentemos aos desafios da vida, crendo no Senhor Jesus, então reagindo diante das notícias que nos cercam, entendendo que o Deus soberano está conosco em todos os momentos. Por gentileza, feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos falar com Deus nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Conversasse com o Senhor. Compartilhasse com o Senhor nesse momento diante das suas angústias, diante dos seus medos, diante desta incerteza. Que você realmente pudesse, nesse momento, abrir o seu coração diante do Senhor. Fale com o Senhor neste momento. Compartilhe tudo aquilo que tem angustiado a sua alma diante do Senhor. Compartilhe juntamente com a sua família aquilo que tem trazido no coração de vocês incertezas. Você que já foi alcançado pela graça de Deus, que você possa permanecer firme em Jesus, orando e meditando na palavra de Deus. E meu irmão, minha irmã, continue reagindo diante das notícias, continue enfrentando, continue caminhando, colocando a sua fé em Jesus, para a glória dEle. Mas caso você que está me ouvindo e vendo nesse momento, ainda não conheça Jesus, no texto que acabamos de ler, o versículo 15, Jesus ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está ouvindo ao chamado de Jesus? Venha, não ignore o chamado de Jesus, mas arrependa-se dos seus pecados, confesse-os diante do Senhor, renda-se aos pés de Cristo, reconheça Jesus como Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Caso você queira atender ao chamado de Jesus, deixem-nos saber como família de Deus. Escreva no chat, para que possamos então caminhar juntos como igreja do Senhor, e que sejamos suporte na sua vida para a glória de Deus. Entre em contato conosco, para que possamos estar juntos, crescendo no Senhor Jesus. Deus, louvado seja o teu nome, e nós só te damos graças e louvores e rendemos ao Senhor, porque o Senhor vem ao nosso encontro, e é o Senhor quem nos alcança com graça e misericórdia. E nós só te rendemos louvores por isso, Pai. Abençoa, Deus, cada um dos queridos que estão nesta transmissão. Que o Senhor os fortaleça. Que o Senhor
encha cada um deles com o teu Espírito Santo, e que teu Espírito Santo vá ao encontro de cada um deles, a ministrar em seus corações, que eles continuem firmes no Senhor, que eles continuem a estar preparados na tua palavra, e que eles possam reagir diante das notícias, enfrentar os desafios, crendo no Senhor soberano, que tem controle total sobre as nossas vidas. Nos dá uma semana abençoada, debaixo da tua proteção e graça. Cuida de cada um, abençoa, em nome de Cristo Jesus, amém. Que Deus possa estar abençoando cada um dos queridos irmãos, que Deus fortaleça a sua fé no Senhor Jesus, e que você possa estar atento às programações da igreja. Estamos online, mas estamos juntos, para crescermos juntos para a glória de Deus. Deus te abençoe e uma ótima semana para cada um dos queridos irmãos.